né, meu amigo? Estamos aqui de novo. Altemar, quero que você se apresente para o pessoal, quero que você conte assim faça um resumo aí da tua trajetória com o tabaco, como que foi, quantos anos foram. Conte-nos tudo, não nos esconda nada. Vamos lá, boa noite, gente. Meu nome é Altemar Vasconcelos. Eu sou natural e nascido no estado do Acre. O Acre, em geral, as pessoas dizem que não existe. É uma piadinha. Só que o estado que não existe hoje está vacinando gente de 12 anos, tá bom? Então você que acha que não existe, venha não existir aqui, que tem 12 anos de idade. Mas tá bom. Tirando isso, a gente fica aqui na fronteira do Peru com Bolívia. Eu tenho 54 anos de idade e fumo desde os 20, fumava. A primeira parada foi em 2000, passei 3 anos, 2 anos e meio. Eu não vou falar muito da minha vida, eu sei que o tempo é exíguo, mas eu vou contar mais do que é o objetivo parar de fumar. Não. Ó, Altemar, nós temos aqui para essas lives, não tem limite. Manda abraço. Legal. Então tá, sou criança de nascimento, Acre existe, está aqui, sou aposentado há 4 anos do Banco do Brasil, aposentado do Plano de Previdência, não sou da Previdência Social, continuo trabalhando, me meto num monte de coisa, estou tentando fazer um bocado de coisa. O fumo, então, eu parei, depois de 20, eu fumei dos 20 até os 40. E aí parei por 3 anos, e aí tive uma recaída. Então, né, quando eu parei, havia uma outra motivação, já fumava há muito tempo, e aí eu parei por uma questão estética, física, e até para me envolver numa determinada situação sentimental. E, obviamente, que então esse foi a primeira atração que eu tive para o parar de fumar. Porque até então, você vai fumando... Você fumava bastante? Você fumava bastante? 30 por dia. 20 por dia. E quando tomando uma cervejinha, como por exemplo agora, eram mais ou menos entre 30 e... Tá me ouvindo bem? Tô, tá ótimo. Eram entre 30 e 40 por dia. Aí, 2000 eu parei, até 2000 eu fiquei lá, eu gostei, cuidei do corpo e tal. Aí, em 2003, por questões de mudança de endereço, de realidade, num belo dia, em outra cidade, numa viagem, deu vontade de fumar, fumei. Mas foi uma coisa, foi até acidental. E aí, no final das contas, voltei em 2003. 2003. E daí foi 2003, 2013, 2019. Então são 16 anos aí de novo, depois da recaída. Aí tive umas paradinhas de 1 mês, 2 meses, mas aí já estava querendo parar mesmo, já estava fazendo atividade física há 1 ano, e desde 2018, quando eu saí do local de trabalho e fui para o estaleiro, né? E aí eu já comecei a fazer atividade física, porque geralmente dizem que quem aposenta fica gordo, fica balofo, não sei o quê, velho, decrépito, parará. Eu não queria, estava muito jovem. Né? E aí, continuei fumando, cervejinha, babá. E 2019 não mas eu vou falar, só que foi coincidência, eu descobri a Vera Mendes. Então assim, Vera mudou minha vida, não, mas foi um empurrãozinho, né? Muito forte, né? Em 2019, eu já observava, analisava, mas não tomava vergonha de ir lá, assistir o seminário, blá, blá, blá. E não fui fazendo as aulas, até que eu me lembro que 12 de fevereiro do ano passado, pré-pandemia, eu mandei uma mensagem dizendo, tá muito rápido, tá bom, Vera? O ritmo, tá legal? Tá ótimo, tá ótimo, tá bem legal. Manda abraço. Tá, gente, é porque nós tivemos umas duas dificuldades antes, eu tô com medo de fazer tudo certinho, até porque também eu tô querendo me transformar em digital influencer, né, no futuro, com a ajuda da Vera e com vocês todos, né? Quem sabe eu não viro um tiozão aí, né, o tio saudável. Vamos ver, né? Por enquanto, o tio da Heineken. Vamos ver se a Heineken fecha contrato comigo. Bom. Você vai adorar. Bem, aí, então, em fevereiro, dia 12 de fevereiro, eu mandei uma mensagem para a Vera, eu já conversava, né? Eu vi os anúncios do seminário e tal. E aí eu disse, você tem que parar de fumar. Nesse período, obviamente, que eu usei o book, não sei o quê, fui concertação, bababá.
Mas sempre no fundo, na cabeça, eu tinha que achar um motivo, como da outra vez eu achei uma motivação, eu tinha que achar de novo a motivação. E fui, e ia, né? A motivação é um seminário, é uma pessoa que está me estimulando? É também, mas no final das contas, nesse dia lá que eu comecei a parar, 2 de fevereiro, eu disse, a motivação sou eu mesmo. Se eu quero continuar aqui e tal, tiozão, velhão, fumando um cigarrinho aqui, tá lá, toma uma cervejinha, o pulmão ficando ruim, a respiração falhando, pá. Daqui uns dias não anda, daqui uns dias um negócio aí, um vaso inchado, alguma coisa, pá. E 60 horas eu mandei uma mensagem. Eita, caindo aqui também. Calma aí. Voltei. É porque a minha orelha Desculpa, vocês nem estão vendo direito ela, sabe? Aí não segura bem. Tá ouvindo bem agora, né? Bom, e aí, 60 horas, e eu disse, acho que vai dar. E aí começou, parando, não teve BUP, não teve nada. Teve esse período de conversa desde o ano anterior, desde setembro, que eu conheci a Vera, conversava com ela, vi algumas experiências na internet também, mas aí eu disse, Vera, tô parado. E tá legal. E fui em frente, foi. E aí agora eu vou contar como é que é isso, do que eu tenho sentido, uma vez. É terrível, é horrível. Nunca senti tanta vontade de fumar na minha vida como eu senti na semana seguinte. Mas ao mesmo tempo eu disse, mas eu vou fumar para quê? Porque eu começava a lembrar do cheiro, as pessoas que eu ia abraçar, de repente até alguém, não era o caso, mas que eu quisesse estar perto, ou eu quisesse impressionar por um trabalho, por uma oferta, por um produto, por uma venda. Eu tenho certeza que eu já ia sair em desvantagem no momento de uma venda com alguém para falar tete a tete. Hoje não, talvez até de máscara, mas pior porque vai ficar só comigo o cheiro. Enfim, vamos em frente. Aí, além disso, foi juntando as coisas. Eu disse, não, isso aqui que vai ter que me motivar. A motivação é essa mesmo, é não sentir o cheiro, não Valdemar, deixa gostar. eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, a primeira semana foi de boa. A segunda pegou para valer, foi isso? Foi porque aí eu disse, agora é agora da guerra mesmo, porque aí eu pensei, disse, a cada minuto você vai contando, diz, rapaz, já está com meia hora que eu não fumo, já está com meia hora a última meia hora que faz mais uma hora, que é um dia, que é uma semana, vai cair agora, negão. E no final das contas também, o negão aqui é um modo de falar, por favor, viu? Ninguém aí me enche o saco com que, pelo contrário. Não tem nada, eu só lembrei aqui da gíria, mas hoje a gente tem que tomar cuidado até disso. E quem vai ser digital influencer, né? Mas bom, vejo para quem eu provavelmente não ofendi. Foi apertando, mas ao mesmo tempo aquela ânsia de dizer, não quero, não vou, tá sendo legal, tô combatendo bem. E aí, uma coisa que ajuda também, pode até parecer meio boçal, mas o fato de você estar se superando, tá conseguindo se livrar, é bom para quando tá falando com alguém. Porque aí tem os parceiros. Tem um parceiro de birita que nem fuma. Mas isso tu parou mesmo, cara? Parei. Parei. E aí, mas tô seguindo, vou. E vai. E tudo isso vai motivando. E aí, na terceira semana, foi em frente. Aí eu já não sei me posicionar dentro do temporalmente, assim, como foram as semanas. Mas sempre que vinha, como ainda, por incrível que pareça, isso aí é compartilhável com qualquer pessoa, como a vontade de comer um doce, de comer uma feijoada, uma macarronada, é a vontade de fumar um cigarro também. A feijoada, a macarronada. Só um minuto. Laura, pode mandar brasa. É que a Laura vai vir abrir a porta para a gatinha. É home office, né? Manda brasa. A Laura é a piloto, né? A Laura é a piloto. É a piloto, né, a Laura? Exatamente. Bom, gente, então você está vendo que eu já acompanho um pouco a Vera também, a vida dela, como fã também, mas admiradora por conta desse trabalho. Mas vamos em frente. Diariamente, a dificuldade é diária do combate, mas é aquela coisa, já vai dar para conviver depois de 6 meses, lá para julho. Olha só, aí veio a pandemia em março, né? Março, abril, pandemia total. Imagina, dentro de casa, olhando, morrendo de medo.
Meu Deus do céu, como é que eu vou fumar um cigarro no meio dessa porra aqui? Mas vamos ficar sem, abril, maio, e não, foi acabando. E aí você vai esquecendo, esquece. E vai esquecendo mesmo, por incrível que pareça, porque tem outras coisas, que aí você tem as prioridades. Então, voltando, né? Então, do mesmo jeito de vontade de fumar, de tomar cerveja, beber uma Coca-Cola, comer um doce, um macarrão, fumar um cigarro, vamos colocando tudo junto. Aí você começa a pensar, o macarrão, a Coca-Cola, esse aí você pode até debelar os efeitos daninhos dele fazendo atividade física, correndo, papapá. O cigarro não. E à medida que a gente vai vendo na internet essas coisas horrorosas aí, essas fotos, esses vídeos, essa cirurgia maluca, você diz, ah, não, não, deixa eu ficar velho por outras coisas, adoecer por outras coisas. Cigarro não, deixa Aí, bom, se bem que a Coca eu até já faz muito tempo que eu estou livre dela. Mas aí a Coca-Cola, né? Mas por outro, macarrãozinho, aí eu, enfim, aí cada um vamos correr, vamos andar de bicicleta. Inclusive eu quebrei o braço agora. O tiozão, né, entre outras coisas, também, obviamente, nesse projeto de não ficar gordo por não fumar, porque o cigarro também ajuda a distração, uma série de sentimentos que a gente sente quando está fumando, papapá. E o sentimento que menos a gente sente é o do cheiro ruim, que é o pior de tudo para quem está perto, né? Para a gente, são várias sensações. Mas para quem está perto, a sensação pior é o cheiro. Então tem que aguentar muito, né? A mulher, o marido, a namorada, o namorado. Eu acho que também é uma coisa uma relação de tolerância em fuma. Menos que os dois fumem, mas aí é pior ainda. Bom, então, tô nessa. Claro, o exercício físico ajudou bastante, mas ajudou do ponto de vista de tentar dizer, o cérebro avisa que eu estou me virando aqui para botar a circulação em dia, para o pulmão funcionar numa boa. Tira esse negócio, essa vontade de fumar aí, mesmo que ela venha, leva de outra coisa e tal. Ah, mas e um pãozinho com manteiga? Tá, vai, mas aí também. Então também tem que cuidar do carboidrato, aquelas coisas do tiozão, né? O pessoal assim pensa nisso. Eu acredito que deva ter alguém também que abaixo de 50, então de 20, de 15, de 30, de 8, 70. Eu acho que o pensamento é o mesmo, a ativação deve mudar um pouco, né? Então, quem já tem neto, tipo, o neto não deve gostar de estar. Ai, poxa vida, tá travando, Altemar. Ah, que pena. Ai, ai, ai. Travou. Que pena. Gente, eu tô vendo aqui o pessoal chegando, dando boa noite. Ai, sejam muito bem-vindos, viu? Muito bem-vindos. Vamos esperar um pouquinho, ver se o Altemar volta. Como eu estava falando para vocês, o objetivo de fazer essas lives aqui, de trazer gente bem diferente, cada um com a sua história, é justamente para as pessoas se identificarem, né? Falarem, ah, olha, é bem isso mesmo, e se animarem para parar também, né? Acho que tchurum, já vai entrar. Tchurum. Não saiam daí, vocês fiquem com a gente aqui, hein? Não se vão. Tô aqui. Oi, Altemar. Ei. Será que é a internet? Tô aqui. Tá ouvindo bem, aham. Ele caiu, Eu né? Acho que mesmo. caiu a conexão. Mas nem ligue, continua. Nada. Desculpa. Eu continuo, entrou outra pessoa. Mais 3 minutos eu estou conferindo, mais uns 5 minutinhos só para. Eu sei que tem mais gente, vai participar. No Wi-Fi, eu vim para casa da minha mãe, que eu já consegui a internet. Não é porque é no Acre, não, tá? É a localização que não sei o quê. Mas agora eu estou no centro, aqui tem 4G, tá?
E venham para cá que nós estamos com 12 anos de idade na vacina. Eu tô com as duas no braço já há um tempão, meu filho. Tá, ó, inteirão, o tiozão aqui. Viva o Acre! Ai, que Viva barato. Então é o seguinte. Então vamos lá, não fumantes. Na jornada rumo ao infinito. Eu estou desde 12 de fevereiro do ano de 2020, de Nosso Senhor Jesus Cristo, como disse, nos cartórios, sem fumar. Há situações em que dá, mas em menor intensidade. No último, eu completei um ano agora, em fevereiro desse ano, 2021, com uma intensidade menor. Mas eu sempre me provoco isso. Até para dosar o comprometimento que eu estou comigo mesmo, né? Tá me ouvindo bem, né, Vera? Tá. Eu sempre procuro para dosar os desafios que é café, né? Que é irmão, café é primo irmão do pecado. Essa também, que depois eu vou conversar com o Jorge Paulo Lemão para patrocínio no futuro, quem sabe. Mas é claro que isso não é uma coisa de masoquismo. Eu quero ver se eu sinto. Não, é até a medida. Como a gente mede febre, a gente mede a vontade, a gente mede o cansaço, a medida de como está a intensidade da minha vontade, né, de ter o contato. É muito esclarecedor, não, é muito forte quando você percebe e assume e admite para os amigos, para os conhecidos, para a família, que, em certa medida, você é um dependente químico, ou foi. Porque, no final das contas, é uma substância miserável, composta de outras 2.400.000 substâncias, que eu não sei o tanto, nem quero saber. Mas que são feitas, obviamente, para provocar a vontade de não parar nunca. Em prol de outra coisa, que é dinheiro, vender, parará. Mas é isso aí. Então, a briga não é nem uma briga, o desafio, como qualquer outro, como estar vivo, como levantar de manhã, como entrar no carro, como ir trabalhar, é um desafio de todos os dias, como não comer um macarrão para não ficar gordo, uma picanha bem gorda no domingo. Mas todos esses você pode debelar os efeitos em menor quantidade, até porque também são prejudiciais à saúde. Mas o cigarro, das coisas que entram no corpo, é o único que a gente deve admitir, ter a certeza de que não faz o menor bem, nem para... É aquela história, você fuma dá uma relaxada no problema. Quando você apaga que joga, você tá 3 vezes com mais raiva, porque, por que eu fumei? Minha mão tá fedendo. Então, estamos lá 1 ano e 6 meses sem fumar. Não volto mais. Definitivamente eu não volto mesmo. Não há negociação, não tem mais maneiras, o lado esquerdo, o lado direito, mesmo que joguem, que mandem, que direcionem informações, sentimentos, necessidades, eventos, dos piores que eu possa ainda vir aparecer ou testemunhar, essa parte não vem mais, não tem negociação. Vem a lembrança, distante, deu um trabalhão, olha, 30 anos agarrado com essa substância, né? Com essas substâncias aí, 30, né? 25 anos, mais ou menos, com elas, 25, 28 anos. E de repente se livrar assim, mas não é se livrar também, porque, meu Deus, não era uma coisa, não. Era uma substância que eu não deveria nem ter tocado. Estou livre dela de novo, não volto mais, acredito que não. E sabendo que tem um monte de gente que quer, obrigado por ouvir esse relato muito sem nenhuma... Eu não ensaiei, não preparei nenhum roteiro, infelizmente, mas obrigado pela atenção. Cada um só... Assim, a minha dica: não presta, é ruim, fede, faz mal, não é bom em momento algum, e cada puxada daquela do cigarro que você dá é um passo a menos que você dá numa caminhada, numa bicicleta, num passeio, no shopping, qualquer que seja. Então, não fume. Altemar, é isso aí. Obrigado. Só te falar uma coisa. Vamos às perguntas, a entrevista agora, né? Também quem tiver pergunta aqui para o Altemar, vai fazendo ali que eu faço aqui para ele. Isso, estou às ordens. Manda aqui. Você...
Não, Eu não, estou pode sem ficar bem horário. tranquilo. Daí eu te aviso quando a gente tiver para encerrar, mas por enquanto a gente tem bastante tempo. Eu acho um, um dos Vamos ao propósitos, patrocínio né, aqui. de fazer essas lives também é fazer companhia para as pessoas, sabe? Eu sei que tem muita coisa da internet, muita coisa Sim. que para né, entretenimento e tal. E eu também. Tem quem quiser ouvir minhas lives, tem live publicada aqui no Insta, já tem muitas, né? Vocês sabem, lá no Face tem muita coisa, lá no YouTube, tudo para fazer companhia, tudo para te fortalecer, para orientar a tua decisão. Então, vamos lá. A Val está te dando parabéns. Só quero dar parabéns para você. A Cidinha também dando parabéns. Deixa eu perguntar. Você convive com muitos fumantes ou os fumantes do teu entorno já pararam? Ou ainda tem muito fumante? Como é que é? De 300 pessoas do entorno semanal, 15 fumam. É mais ou menos essa a estatística, né? De 300 do entorno, E essas 15 ainda pessoas fumam. são próximas? Que seria pessoas onde eu vou, né, onde eu vou trabalhar, lojas perto do shopping da loja onde eu tenho, onde eu trabalho numa clínica também, ou na minha vizinhança, ou no bar, ou no supermercado onde eu vou. Então eu fechei isso aí para ter Aham. essa medida estatística, né? De 300 que eu conheço, conhecidos ou amigos ou por próximos, 15 Olha ainda só. fumam. Aham. É mais ou menos A isso. proporção é pequena, É claro que isso em público, andando, é outra história. a proporção é Hum, pequena, pode falar. mas é bastante gente ainda, né? 15 fumantes próximos, né? É, Muita. Isso não conta, não fala do passeio público. Assim, o passeio público é diferente, né? Que aí e um negócio, só um detalhe, desculpa interromper, mas é impressionante. Já aconteceu de no quarteirão seguinte eu sentir o cheiro de um cigarro aceso. Impressionante, né? Quem todo mundo que para deve passar por isso, você também, todo mundo. não, Tá, pode seguir, você desculpa, falou, vai em né, frente. que você se prova, você se põe à prova tomando café, tomando cerveja. E a Mônica está perguntando aqui, né, como beber sem fumar. Então, na mentoria, eu ensino que você não deve se abster de nenhuma outra preferência sua. Vamos supor, uma pessoa, ela quer parar de beber. Ela fala, eu quero parar de fumar e eu quero parar de beber. Então, ela vai parar de beber depois de pelo menos um ano que ela já tiver bem habituada, bem organizada sem o cigarro. E por que que eu falo, Tamar, para não se abster, nem de álcool, nem de café, nem de chimarrão. Aqui no sul, o cigarro bem associado, né, ao chimarrão. A pessoa está tomando chimarrão meio que o dia inteiro e fumando o dia inteiro. Então, eu falo para não abrir mão, por quê? Porque se você se esconde das suas preferências, primeiro, que é para você sentir a diferença na tua rotina apenas sem o cigarro. Se você tira o cigarro, tira o café, você aumenta o teu mal-estar e você não sabe o que é que está te fazendo mais falta. Eu já respondo, Jusilene, já respondo. Então, assim, eu dou um exemplo. Valeu, Assim. Pri. Eu amo café e quando eu adiei muitas vezes parar de Uhum. fumar por conta do medo de viver sem o café. Porque o meu dia não inaugura, não começa sem o café. Aí eu pensava, cara, mas eu vou ter que parar de tomar café para parar de fumar, eu vou ter um negócio. Aí o que eu entendi? Eu entendi que eu devia pensar, tirar só o cigarro e continuar com todo o resto. Porque a gente fala assim, o café puxa o cigarro. O fumante fala assim, a cerveja puxa o cigarro. Mas, na verdade, na cabeça do fumante, tudo puxa o cigarro. Tudo. O café, a cerveja, se você está atrasado, se você está ansioso, se você está angustiado, se você está sozinho, se você está acompanhado, se você está lamentando, se você está celebrando, tudo puxa o cigarro. E aí você vai fazer o quê? Você vai entrar dentro de um guarda-roupa e ficar lá 6 meses para não se sentir ameaçado? Não tem como.
Então, o que eu falo para as pessoas é para organizarem na cabeça delas que toda vez, se você para de fumar e você continua tomando café ou cerveja, por exemplo, naquele momento, naquele ato, você está desenvolvendo anticorpos. Você está se fortalecendo para você enfrentar as outras coisas das quais você não tem controle sem o cigarro. Entende? Quando eu tomo café e não fumo, eu me fortaleço para quando eu tiver uma má notícia, não fumar também. Esse é o raciocínio. Faz sentido para você? Então eu não é que eu me coloco em risco. Eu faço isso consciente. Aí tem gente que fala, mas eu tenho medo de beber e acabar fumando. Aí vem aquela piada que eu sempre faço. Eu falo, cara, você pode beber o que for, mas você não rasga uma nota de R$ 100, né? Você pode ficar azul de bêbado. Eu falo, Temar, toma aqui uma nota de R$ 100. Rasga ela. Você pode estar em coma alcoólico que você não vai fazer isso. Ou seja, não é verdade? Pode crer. Foi só... exatamente, Val. Bem isso. Eu quero fazer mais uma pergunta para você. O pessoal que está perguntando da mentoria, eu já tenho um convite para fazer para você. Vocês aguardem aí. Vamos conversar aqui com o nosso rapaz lá do Acre vacinado. Vacinado já. Temar, o que você diria, fazendo uma retrospectiva, que foi o mais um dia, um momento ou um sentimento assim que foi difícil pra caramba, e como você se saiu? Como você resolveu? Nossa, tá quase todo dia, né? Tá quase todo dia. Mas o momento que eu decidi parar, o que fez? Tá, lembrei. Nós temos uma atividade comercial no shopping local, tem um shopping center aqui, e eu ficava aí, obviamente, que fora do prédio, na frente, onde as pessoas vão entrando, e eu ia para lá no final da tarde, ou dependendo do horário que fosse, que dava livre, de manhã, sei lá, o final do fechamento, ia lá para frente e tem um lugar bem afastado, em cima do gramado, com um lixeirinho, e um cinzeirinho metálico com aquele negócio e aquele povo lá, 2 ou 3. E eu ia para lá, aquela cara de... E aí, numa dessas, uma pessoa passou, outra pessoa passou e olhou. E eu nunca tinha prestado atenção para as pessoas olhando, a gente ali parado fumando, e um garotinho também. E aí vai seguindo. Foi nesse dia, eu acho que foi uma sexta-feira. Uma sexta-feira, tô com uma vontade doida, tomando um chopp, e tinha uma choperia lá do lado, né? Então eu saí da choperia para o cigarro. Eu disse, rapaz, vai ser terrível. Mas foi. Aí parei lá, não fumei mais, a vontade, a lágrima só voltava escorrendo. Olha aqui, meu filho. Só de ver aquela... Ui, foi mal aqui, caiu. É que é meio imperceptível, e aí o AirPod cai. Mas foi o dia mais difícil e foi o dia que marcou. Bem, Tá me ouvindo bem, Vera? Pode falar. Não, tá. Foi o dia que marcou, então, foi nesse lugar. Eu estava ali naquele propósito maravilhoso de vida, né? Em frente a um negócio de metal, com um negócio queimando na ponta e saindo uma fumaça e eu inalando aquela fumaça. Não dá mais não, chega já. Foi uma vez, foi outra, 10 anos, 20 anos, 30 anos, chega. Chega, deu trabalho. Altemar, eu acho que tem um sentimento é tipo um chamado da nossa natureza, sabe? Que fala assim, cara, chega, deu, já deu isso daí, né? Porque eu acho que é algo... Não
não vou colocar espiritualidade nisso, cada um tem a sua fé e tal, mas eu acredito que foi algo assim que aconteceu para mim, a minha experiência, porque eu amava fumar. E mesmo assim eu não tinha paz. Chegou um tempo que eu só pensava em parar de fumar. Mesmo que eu sentia na minha cabeça que eu não era capaz, eu não era uma pessoa capaz de viver sem cigarro. Eu fumava 60 cigarros por dia. Eu falava, eu não vou dar conta, mas todo dia eu pensava. Então, eu acredito que, é lógico que, eu acho que um dos fundamentos para você parar de fumar é ter esse start que você teve. Sabe? De você, não é Vera Mendes, não é BUP, não é... É um negócio que é gerado dentro do coração, da alma, da mente da gente, sei lá, ou dessa combinação toda, mas é um clamor, sabe? É algo forte realmente que vem e fala, pô, se pudesse falar, se a gente pudesse ouvir essa voz, eu acho que seria assim, cara, chega, parou, dá um jeito, se vira e para de fumar. Eu acredito nisso, que é a nossa natureza clamando. Sim, né? E eu quero te falar uma coisa, viu, moço? Se você tivesse feito minha mentoria, você não teria sofrido tanto, não, sabia? Ah, tá, gente. Ó. E eu nem fiz a mentoria, né? Se eu tivesse feito, eu acho que eu já estava com o carro todo enfeitado, com bandeira na rua. Para de fumar, não fumo. Porque não tem todo esse sofrimento. A gente faz um exercício lá de fumar consciente, monitorado, trabalhado e tal, e ajuda bastante. Mas, enfim, o que interessa, cara, é que você parou. Eu acredito que quando a gente faz uma coisa tão bacana quanto parar de fumar, eu acredito que a gente inspira muita gente. Talvez um colega seu, ele nunca fumou. Mas quando ele te vê superando uma coisa que todo mundo fala que é difícil, ele com certeza fala, cara, então, pode falar. Não, obrigado. Muito eu acho assim que quando... A gente é assim, né, Altemar? A gente vê um amigo nosso superando, dando um jeito ali numa situação, aquilo entusiasma a gente para outras coisas da vida, né? Fala, poxa, eu vejo o cara lá, porque eu acredito assim, eu acredito também que a pessoa que vence o tabagismo, ela experimenta esse sabor de plantar, de colher, de lutar, sabe? Não é uma coisa assim tão passiva, não. Eu acho que é uma coisa assim, eu tenho que suportar o tempo passando. Não é, cara, é muita remada, é muita abraçada. É muito deitar no travesseiro e falar assim, pô, cara, foi mais um dia. Vai ter uma festa amanhã, você já fica ligado, putz, eu vou lá, vou comer um churrasco, vou tomar uma cerveja, vai estar um monte de gente, né? Você já fica assim, você fala, pô, é muito legal. É muito legal. Todo mundo fala muito do sofrimento, né, Altemar? Mas é um negócio extraordinário. Eu quero que você fale aí para as pessoas. Fale, anime. Fala, parem de fumar. Só dizer de novo, o pessoal pode até achar esquisito, o cara vem para uma live e fica tomando cervejinha, mas não é não. É porque é segunda-feira, é o melhor dia para tomar uma, porque não tem bêbado enjoado, os bêbados estão todos doentes, os inveterados estão todos lá, então é o dia do profissional. E é uma comemoração, porque já é a terceira tentativa. É também uma mostra de que aquela vontade, a lágrima do olho que vem escorrendo quando você está parando e quer tomar uma cerveja. Dá para resistir, agora eu nem lembro. Nesse momento, estou nem lembrando do tal do cigarro. Talvez lembrando de um tira-gosto ali no pedaço de queijo. Mas fora isso, nada. Então, gente, é claro, e também tem uma ideia de no futuro pedir o patrocínio do Jorge Paulo Leman, né? No meu empreendimento como Digital Influencer, né? Operação da Vera e todos vocês. A Sulamita está falando. Mas realmente é para comemorar a Sulamita está falando aqui. A Sulamita nós trabalhamos juntos. Eu nem sabia que ela estava aí. Inspira muita gente, inclusive eu, super amigo. Olha lá que lindo. Esse mesmo, Sulamita.
Eu paguei para ela R$ 500 para ela falar isso mais cedo. Você está comprando muito barato, Sulamita. Simpática. Aumenta teu Beijo. cachê aí, Sulamita. E eu que pago para todo mundo vir. Não. Gente, não, vamos trabalhar nesse patrocínio, Jorge Paulo. Depois a gente conversa sobre isso aí, do patrocínio Então, da tá bom, rádio. aí você me manda como é que fala? Uma brecha também para eu falar. Ai, Altemar, outro dia eu postei um meme assim. Acho que na Rússia, né? A repórter e o cara conversando. Não sei se chegou a ver. Aí ela falou assim, e ele com uma garrafa de vodka na mão. Aí ela falou assim: os fabricantes de cigarro escrevem na embalagem: o fumo mata. Por que vocês não escrevem na garrafa de vodka? Daí ele ficou olhando a garrafa, olhando para ela, olhou para a garrafa e falou: por que a gente escreveria o fumo mata numa garrafa de vodka? Verdade. Ela ficou meio. Não mata, tá? Pode beber. Está escrito na cerveja fumo mata? Não está escrito. Não, de jeito nenhum. Muito Legal, bem. legal essa. E que a Philips Morris e a Souza Cruz não nos ouçam. Tchau para eles, esqueçam deles. Também, nada contra. Se tiver alguém de processar alguém, é a Você mim. sabe que outro Esquece. dia eu recebi uma mensagem que me cortou o coração de uma menina, eu acho que 17, 18 anos, perguntando se tinha como processar o fabricante do cigarro, porque o pai dela morreu, acho que o pai dela com 49 anos havia morrido, e se tinha alguma coisa para fazer. Eu falei para ela, olha, eu não tenho esse conhecimento, né? Eu acho que é importante você procurar um advogado, alguém que consiga te orientar nesse sentido, né? Mas eu lamento. Um tempo atrás eu ouvi que a fila é muito grande. A fila é bem grande desse aí. Eu ouvi uma pesquisa remota de domingo, tomando cerveja, que é muito grande essa fila. Então, pode tentar. Não tiro a intenção dela de ir atrás, mas não, aqui no planeta tem isso aí, né? Escritórios americanos, que são, acho que os mais. Tem filmes aí contando, e até hoje rola ações gigantescas, zilionárias contra isso, né? Mas é como você falou, não vai resolver nessa geração, não, né? Não vai não. Pois é. Não mesmo. A gente Eu fico sempre pensando, né? Se eu produzisse um produto que com certeza as pessoas usando vão ter alguma doença, vão chegar a morrer e tal, se eu teria a permissão de comercializar, né? Porque é isso que o cigarro faz. E eu estava lendo também, até notícia fresca, que tem gente que fala assim, meu avô fumou até os 105 anos, não sei o quê. Só que assim, primeiro que a nossa composição física não tem mais nada a ver com os nossos antepassados, né? E o cigarro também não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Hoje é muito comum, eu vejo isso, pessoas com 35, 40, 45 anos tendo problema, tendo infarto, tendo AVC. Então, não é mais como era antigamente. Até porque hoje a gente tem uma combinação do fumo, do álcool, de agrotóxico, de alimento, de conservantes. É uma combinação, uma bomba explosiva, né? Então, esse negócio de ficar falando, meu avô fumou, minha avó fumou. Tem gente que fala do Oscar Niemeyer, né? Que fumou a vida inteira também, morreu. Eu falo, cara, você não é o Oscar Niemeyer. Deixa ele fumar. Não é verdade? Eu assisti uma palestra, Pode falar. Não, eu só ia contar um detalhe. Eu assisti uma palestra aqui na UFAC, aqui na Universidade Federal, aqui no estado do Acre, que existe, para vocês aí. E o diretor do documentário do Oscar Niemeyer, que na época ele veio ainda falando da feitura, e aí alguém perguntou assim, mas escuta, ele já estava na época com quantos anos? Ele estava com 97, 96. Vocês não tinham medo que ele morresse
durante o documentário, ele disse todos os dias, mas não morreu. Morreu 102 e fumando ainda. Fumando ainda. Então, imagina se não fumasse. Se não fumasse, ainda ia até 2070, no mínimo. Talvez fosse até fazer uma casa para o Elon Musk em Marte, né? Quem ia sabe? projetar um bangalô de férias. Projetar de férias em Marte. Agora, tá aí. Fumou. Deixa eu te falar uma coisa a respeito disso. Aí você vai me dizer o que você acha. Se alguém falasse assim, olha, inventaram um cigarro que não faz mal nenhum. Ele tem o mesmo cheiro, o mesmo sabor, ele custa caro, tudo, mas ele não vai te dar doença nenhuma, com certeza. Você voltaria a fumar? Eu estou te perguntando. Eita, essa é uma perguntinha, hein? Boa! Porra, que perguntinha. Mas eu acho que não, porque... Agora jogou pesado. Gente, sério. Ó, quem tá ouvindo aí... Essa foi ninja. Mas eu acho que não. 80% não. Os dois, a parte do lado direito e esquerdo que eu exercitei para que eles estão brigando aqui nesse momento, vai já sair fumaça, o Tique e o Teco vão dormir, né? Acho que 80% de chance de não. Porque eu estaria voltando a uma coisa que o Tique e o Teco brigaram bastante, que era... Tem outras coisas para substituir essa coisa que substitui o estresse, o mau humor e tudo mais. Não precisa ser um cigarro, um pacote de fumaça ou alguma coisa. Pode ser uma cerveja, pode ser um chocolate, pode ser um copo d'água, pode ser uma pedalada numa bicicleta, pode ser 10 quilômetros de caminhada. Uma boa conversa, o que quer que seja. Eu acho que não voltaria, não. 80% não. Mas 20% seres humanos, né? Quem sabe? E aí o Tique e o Teco vão ficar brigando por 20% aqui. Muito bem, muito bem. Eu não sei se... Mas muito boa pergunta, não sei hein? se Muito por boa. conta de eu fumar muito, o cigarro me tomava muito tempo. A Brida está falando, né? Que a questão é a prisão. Então, eu nunca... embora, né, tenha perdido meu pai com câncer generalizado já, aos 56 anos, eu nunca tive medo de morrer por conta do cigarro. Mas eu me incomodava com a escravidão, com aquela coisa de que eu não podia sair de casa. Para mim, se desse 8 da noite, eu tivesse com só uma carteira de cigarro em casa, para mim não estava bom. Eu dava um jeito, ia para o posto de gasolina, já comprava 4, 5, porque eu pensava, vai que eu perco o sono. Então, tudo, pegar um voo, pegar um ônibus, pegar uma viagem que ia daqui a Florianópolis, por exemplo, que eu fumava, cara, eu não voltaria. Eu acho que eu não me sentiria muito inteligente voltando a fumar assim. Eu acho que realmente é que eu já tô, a minha resposta é diferente da tua, porque eu já vai fazer 14 anos. Então, te falar, Altemar, que vai chegar um dia que o cigarro realmente sai da gente. A gente saiu do cigarro, mas nem sempre, nem todos já tiraram o cigarro de dentro de si. Mas vai chegar esse dia. Vai chegar esse dia que é um negócio assim que é absurdo. É a mesma coisa de você, não sei, pensa numa coisa absurda que você não faria. E com o tempo a gente vai se tornando... O cigarro realmente vai saindo da gente. A nossa cabeça se torna de nada com o cigarro, assim. Ele não é mais nada. No começo, eu acho que ainda vai um tempo. Até porque, pelas contas que eu fiz, você fumou 36 anos. 36 anos. 36 anos, fumando uma média de 20 cigarros por dia, 36 vezes 7.300. 37, 21, você fumou pelo menos uns 300 mil cigarros. Aham. Hã? Se você fumou uma média desses cigarro. 36 anos, você fumou uma média de 7.300 cigarros, 20 cigarros por dia,
Dá 7.300 cigarros por ano. Vezes 36 anos, quanto que dá? Não abusa do tigre e do teco, não, mas dá cigarro pra caramba, dá 200 e poucos mil cigarros. Então, faz a conta aí, viu, Fátima Reus? Vê aí. 43 anos, ó, 25 vezes 365 dias do ano, vezes 43 anos. Dá cigarro pra caramba. Aí eu te pergunto, como que você vai esquecer, que nunca mais você vai lembrar? Cara, impossível. Você, eu, o pessoal que está nos ouvindo, nós não fizemos nada mais do que fumar na vida. Foi o que mais nós fizemos, com mais consistência, com mais regularidade, com mais precisão, com mais pontualidade. Nós fomos disciplinados no vício. As pessoas fumam, em média 30 anos, em média 250 mil cigarros. E aí, Altemar, elas ficam chateadas, porque faz 6 meses que ela parou de fumar e ainda lembra do cigarro. Pô, é que nem aquele vídeo que tem lá no YouTube, eu falo, só se cair uma bigorna na tua cabeça para você esquecer do cigarro, cara. Não vai esquecer. Impossível. Impossível. É isso, meu querido. Foi um prazer receber você aqui. Ó, quando quiser fazer bolo, essas coisas que eu peço pro pessoal, fazer um bolo, tirar uma foto, mandar, falar, olha, gente, faz 1 ano, faz 2 anos, porque isso enche o coração das pessoas de esperança. Viu, Altemar? Faça isso. Parabéns, gratidão pela tua amizade. Obrigado. A gente troca, eu e o Altemar, a gente troca dicas de música. Quando ele escuta algo muito legal, ele manda o link. Quando eu encontro também, né, umas novidades, mando para ele. Então, nós somos amigos musicais. Além, né, do que a gente tem em comum aí do lance do cigarro. Altemar, um grande abraço para você. Fica só mais um pouquinho aí, eu só vou dar um recadinho aqui antes de eu encerrar. Moçada, amanhã, dia 10, começa a segunda jornada esquentando os motores para parar de fumar. Tem um link aqui no meu perfil, você clica nessa bolinha ali e se inscreve lá. Eu convido todo mundo, quem já parou, quem me conhece, quem não conhece, quem tem um amigo que fuma, e venham, porque serão 4 aulas, Altemar, com assuntos muito, muito bacanas, que esclarecem. A gente entende o tipo da fria, né? A gente entende o estilo da arapuca que nós estamos. E esse tipo de informação, como você disse, dá um empurrão. Dá aquele empurrão que a pessoa está precisando para ela parar de fumar. Então, estão todos convidados. E quem perguntou aqui da mentoria em grupo, a mentoria em grupo, nós vamos abrir também essa semana, começo da semana que vem, as inscrições. Quem quer a mentoria individual, entre em contato comigo, que a gente arruma um horário. É isso. Tá bem? Gratidão. Beijão para todo mundo, foi um prazer. Obrigado, gente. Valeu, boa companhia para todo mundo. Saúde. Quem estiver vendo essa live gravada, deixa um abraço aí pro Altemar. Lembrem de dar uma curtida na live, né, porque fica gravado aqui, tá bom? E quiserem tomar vacina no Acre, nós já estamos com 12 anos, tá? Então, o Acre existe, tá vacinando gente de 12 anos de idade, tá bom? Depois eu vou falar, alguém perguntou sobre, e a bebida? Tá bom. Depois escreve um texto, depois eu falo. Eu publico. Outro dia, outra live, eu vou escrever o textaço. Mas eu lembro o nome dela aqui, eu vou mandar, porque realmente é interessante falar disso. Hoje a Ana Canhas deu um relato bonito ontem do pai dela, achei muito bonito. E aí, a Ana Canhas é uma cantora. Quem não conhece, procurem lá na live dela, tá lá bonitinho, conta uma história bem interessante. Legal. Um beijão pra todo mundo. Valeu, tchau, prazer. Obrigadão. E não fume mais, hein? Para agora. Vou parar.